Boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas, tarde de segunda-feira, nada, tarde de terça-feira, 25 de junho de 2013, bem que podia... Você tá com uma cara de segunda-feira hoje, né, João? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, nosso Henrique Brazão, Marcelo Boni, Dorinho Rodrigues, amigo do CBN, é verdade. Nossa. Mas é interessante, qual é a cara da segunda-feira? É essa? Uma cara preguiçosa, né? Porque é o seguinte, chuva, frio. Domingo amanheceu com cara de segunda-feira, né? Nem tanto, né? Porque começou a chover um pouco mais tarde, né? Agora o povo é assim, quando é um dia um pouco cinzento, fechado, frio, garoto, não, é cara de segunda-feira. Pobre da segunda-feira, Pobre né? da segunda-feira. O que a segunda-feira tem a ver com isso? Falar para você, viu, João? Olá, Marcelo Renato Boni, boa tarde. Olá, Marcelo, boa tarde para você, a toda a equipe e também aos ouvintes da CBN. Boa tarde, Henrique Brazão. Boa tarde, Marco, boa tarde, João, boa tarde, Boni, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Bolacha. Boa tarde, Marco. Tá certo, e vou dar uma boa tarde aqui todo especial para o técnico Alexandre Rivetti, que é técnico do time masculino de Campinas de vôlei, que está aí com um novo patrocinador, Brasil Quirim, né? Ele já estava na comissão do antigo técnico, permanece para essa nova empreitada, podemos dizer assim, né? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos aí. Começamos já os trabalhos, né? Já iniciamos os treinamentos aí. Esperamos ter uma temporada aí muito vitoriosa esse ano. Como que foi esse período de transição? Desde que a Medley anunciou o fim do patrocínio, vocês continuaram a treinar ou esse grupo foi dissipado para depois ser chamado novamente com a vinda do novo patrocinador? A gente teve um período de transição aí meio complicado, né? Porque a gente não tinha uma expectativa do que poderia acontecer depois que a Medley saiu, né? O grupo ele terminou assim em termos de patrocínio e a gente teve que correr atrás de outro patrocinador para começar de novo, né? Então a gente se manteve apenas as categorias de base, que continuaram treinando, foi o juvenil e o infanto, mas a equipe adulta praticamente ela terminou no fim do campeonato da Superliga, né? O fim da Superliga nós estamos em junho, né? Foi, acho que abril, né? Foi em abril o final da Superliga. Então desde abril o vôlei masculino adulto estava sem nenhum tipo de atividade, só correndo atrás de um novo patrocinador. Sim, só permaneceu as equipes menores, né? O juvenil e o infanto. Aí foi esse período de negociação até chegar a vinda desse novo patrocinador, né, João Carlos? Acho que o Maurício, que é aqui de Campinas, jogou na Fonte de São Paulo, foi da seleção brasileira, levantador da seleção brasileira, ele que, juntamente com os demais integrantes aí desse grupo, conseguiram ir atrás desse novo patrocínio, né, João Carlos? Exatamente quem é o autor é o Maurício, é vocês? Da obra, quem que esteve por trás A gente tem a agência, né, de marketing nossa, que cuidava do patrocínio da Medley, que é a ESM, através do Fernando e do Fernando Maroni também, que é o nosso supervisor, junto com o Maurício e o André Herer, conseguiram ir visitar empresas e conseguiram contato com a Brasil Quirim, que se interessou muito pelo nosso projeto, né? Pelo nosso projeto como um todo, através das escolinhas, através do compartilhar, né? A parte social foi muito importante, né? E também o respaldo que a torcida de Campinas, né, deu também pra gente, foi muito importante. Dá um bom retorno para o vôlei, né? Tem uma tradição Campinas, né? Ah, sim. A torcida abraçou muito a equipe, o ginásio sempre cheio nos nossos jogos, né? Então é um negócio sensacional que a torcida faz aqui em Campinas. Ô Alexandre, quanto tempo você está envolvido aí com o vôlei já? Eu já estou aqui em Campinas, essa aqui vai ser a terceira temporada. Já estou há 2 temporadas, a primeira com o Kaká, depois com o Marcos Pacheco e agora como técnico principal da equipe. Né? Você sempre foi um auxiliar técnico? Como que foi a sua função? O que era a sua função? Eu vim primeiramente para assumir a equipe juvenil, né, e ser auxiliar técnico. Então eu fui por 2 anos auxiliar técnico da equipe adulta e fui por 2 anos técnico da equipe juvenil. Esse projeto da equipe juvenil, ela não parou? Ela continua com o antigo patrocínio ou vai ser englobado pelo atual patrocínio? Sim, a equipe juvenil e a equipe infanto, através do acordo que teve com a Medley, pela temporada ser diferente do juvenil e do infanto, porque a temporada deles começa em fevereiro e termina em novembro. A do adulto já começa agora em junho e termina em abril.
Então eu já tinha esse acordo para que levasse as 2 categorias até o final. Então o antigo patrocinador, a Sanofi, continua com as 2 categorias. Até o final. Até o final do ano. Depois vocês englobam? Depois engloba as 2 categorias. Aí passa só a ser uma equipe só, não um patrocínio só. Isso. Você foi jogador? Sim. Conta um pouquinho da sua carreira como atleta. Eu fui jogador profissional, podemos dizer, joguei adulto, até mais ou menos 3, 4 anos de adulto. Depois eu parti para o vôlei de praia. Aí tive uma carreira no vôlei de praia um pouco mais longa do que na quadra. Logo na sequência já me formei em educação física, já ia estudando, e aí comecei a trabalhar como técnico. Trabalhei como técnico feminino muito tempo, né? A maior parte da minha carreira foi no feminino. Tanto no Finasa, isso, trabalhei bastante lá em São Paulo, Finasa, no São Paulo Futebol Clube também. E depois aí tive uma experiência no São Paulo com o masculino também, adulto, São Paulo Canesten, que teve uma com o Marcelo Negrão. E aí recebi essa proposta para vir trabalhar com o masculino aqui em Campinas. Agora, a sua participação de agora, né, de auxiliar, né? Como técnico, você esperava ou como é que surgiu essa oportunidade na sua vida? O objetivo sempre do técnico é ser o principal da equipe, né? Então auxiliar, a gente, né? Sempre chegar ao técnico, né? Isso, então a gente vem estudando e vem trabalhando a cada dia, né? E aprendendo um pouco a cada dia para se tornar o técnico principal. Então, quando me surgiu essa oportunidade, através do Fernando, acreditando no nosso trabalho, fui campeão juvenil paulista o ano passado, né, com o time aqui de Campinas, e me ofereceram essa oportunidade que com certeza para mim é um grande orgulho, né, poder assumir esse time aí, um time muito bom, né, dos times que a gente já montou aqui em Campinas é o melhor. Então vem pesado, vem forte. Vem muito forte bom. para o Paulista e vem forte para a Superliga. Henrique Brazão, uma pergunta aí para o técnico do vôlei masculino aqui de Campinas, o Alexandre. Primeiramente, boa tarde para o Alexandre. Alexandre, a gente estava até conversando fora do ar aqui, mas quando teve o lançamento da Brasil Quirim, a gente não sabia o calendário oficial, quando que ia começar o Campeonato Paulista, a Superliga, como é que já ficou decidido, quando que vai ter início as competições? Bom, primeiramente, boa tarde. A gente começa, a competição oficial, ainda não saíram as tabelas, vão ser feitas agora na próxima semana, mas o Campeonato Paulista, a ideia de início é em agosto, dia 3 de agosto, a ideia de início, né, a estreia do time, provavelmente aqui em Campinas, né, dia 3 ou dia 2 de agosto vai ser a estreia do time aqui em Campinas, e aí o Campeonato Paulista ele decorre até outubro, mais ou menos, né, e a Superliga inicia-se no começo de setembro. Então provavelmente a gente vai ter os 2 campeonatos rolando simultaneamente e aí até a torcida vai ter que entender mais ou menos como vai funcionar, porque vai ser uma confusão, né? Jogar uma hora Campeonato Paulista, outra hora Superliga, mas a gente vai ter que se adequar a essa situação que foi colocada. Para quem já está acostumado com futebol vai ser a Copa do Brasil e o brasileiro, os dois ao mesmo tempo. João Carlos? Alexandre, qual é a base da equipe? A base que eu digo assim, a base nominal, né? Quem são os jogadores? Não é isso, não. Eu quero saber qual é o clube, né? Porque a gente vai falar, era Campinas Medley, né? Agora a gente fala pelo nome do patrocinador. Onde é que está baseado o vôlei? É clube ou é... Não, a gente tem o nome é Brasil Vôlei Clube. Brasil Vôlei Clube. E aí o nosso nome que vai ser oficializado pela imprensa vai ser Brasil Quirim Campinas. Que é o patrocinador. Isso, né? isso. Mas temos o Brasil Vôlei Clube, que é a entidade. Que é a entidade que detém o direito dessa equipe aí. Se você tem um contrato social, tem um clube, e hoje é um clube instalado em Campinas. É um clube com endereço no contrato social, sediado em Campinas. Já na Medley já era Brasil Vôlei Clube. Já era Brasil Vôlei Clube. Se a gente quiser tratar o nome oficial é Brasil Vôlei Clube. Que ninguém sabe disso, sabe? Sim, não. É por isso que eu estou te perguntando. Brasil Vôlei Clube, patrocinado antes pela empresa X, hoje pela Brasil Quirim, que vai ser... No vôlei tem muito disso, né? O patrocinador, ele também aproveita esse dividendo, né? Essa agregação. E a base de vocês é todo o treinamento, ginásio Taquaral, tem algum contraponto por parte da prefeitura, manter o local sempre em ordem, ou vocês vão acampar tudo aquilo lá e vão melhorar,
vão fazer melhorias? Como é que ficou definido isso, Alexandre? A prefeitura ela entrou com toda a estrutura, né? Então ela ajuda bastante a gente lá com a estrutura, deixando o ginásio mais ou menos adequado lá para o que a gente precisa. Mas a gente também coloca a mão na massa lá também para atender algumas coisas que a gente precisa e que a prefeitura não atende ali. Mas a gente procura uma parceria, os dois ali, colaborar para deixar o local o melhor possível para a gente poder executar. Hoje o ginásio do Taquaral é um bom espaço do que se tem espalhado aí pelo Brasil afora? Sim, é um bom espaço. A gente tem ali as instalações que adequamos para o que a gente precisa, como musculação, fisioterapia, a gente tem conseguiu, tudo lá. Tem tudo lá dentro do Taquaral, então os jogadores eles praticamente não precisam sair dali para realizar nenhum tipo de trabalho. Isso foi montado pelo antigo patrocinador. Isso. E permanece essa estrutura, então? Permanece essa estrutura lá. Ela é considerada assim no nível top. Sim. Quer dizer, a gente está acostumado a lidar com futebol, e futebol é estrutura, né? O cara tem sabe até podólogo, né? É bem diferente. Você já foi no podólogo, João? Já fui. Né? O jogador de futebol tem que ter. Muito, né? Você pensou, né, você perdeu o Neymar numa final de Copa do Mundo por cada unha? O Bolacha vai sempre. Vai sempre. Né? Então, mas é importante a gente saber disso, porque a gente consome o voleibol como o segundo esporte, né? Hoje no Brasil, que acabou tirando o lugar do basquete. Mas as informações profundas, elas ainda permanecem só no âmbito dos técnicos, né, daquele público interessado, né, mas a grande massa não tem muito acesso, né? Então a estrutura, para a gente entender, Campinas vai competir em nível top, vai competir em altíssimo rendimento para ser campeã. Sim. Então, para ser campeã, a estrutura do Taquaral é suficiente. É suficiente. É suficiente. Agora, em termos de jogadores, quem são esses jogadores que estão aí? Todo mundo conhece muito o André Heller, né? André Heller que já está o mais famoso. Acho que seria o mais famoso. Mas fale um pouquinho dessa equipe, quem são esses jogadores? Você estava me dizendo agora há pouco que é o melhor time já formado aqui em Campinas. Quem são eles? Sim, a gente manteve uma base da outra equipe da Amélia, né? A gente continua com o André Heller, que é o nosso capitão, né? Continuamos com o Alan, que está na seleção brasileira hoje, disputando a Liga Mundial, que é o nosso líbero. Rodriguinho, o levantador, ele continua também, né? Temos o Diogo, que participou da última temporada, é um ponteiro, ele vai continuar também. Rivaldo continua. Tá? O Gustavão, que também já está aí desde o começo, que é o nosso central, continua também. Então a gente manteve uma base de alguns jogadores que interessavam para a gente e trouxemos outros jogadores. Repatriamos o João Paulo Bravo, que é um jogador de seleção brasileira também e que estava lá fora há 12 anos, jogando no exterior, na Turquia, foi campeão turco, foi campeão belga, passou por vários clubes lá fora, né? Um jogador muito importante. Trouxemos João Paulo Tavares, que foi campeão japonês e estava no Japão defendendo o Panasonic, jogador de seleção brasileira também. Trouxemos o Vini, que é o central muito bom, que estava no Vôlei Futuro, já há 2 anos no Vôlei Futuro, foi campeão pelo SESI também. Trouxemos o levantador Paulo Renan, que é de São Bernardo, um jogador mais jovem, mas também já com uma experiência internacional, já jogou no Benfica, em Portugal. E dos ponteiros, aí trouxemos o Rogério, mineiro, que estava na Polônia também, e conseguimos repatriar esse jogador, também é um jogador muito importante pra gente. Uma seleção bem... o elenco bem tem forte, né? Quantos jogadores ao todo? A gente está com 11 jogadores. 11 jogadores. É suficiente também ou não? É suficiente, porque o 12º geralmente é um juvenil que sobe para completar esse grupo, né? Geralmente os grupos de voleibol são de 12. São de 12 jogadores, Você que vem do juvenil, tem uma molecada boa subindo aí para se fazer jus aí aos investimentos e para ajudar vocês no futuro? Sim, o trabalho no voleibol ele é feito muito em cima da reposição de peças, através do pessoal mais novo. Então o trabalho vem do infanto, do juvenil, e aí eles vêm subindo e já vem a equipe adulta sempre deixando espaço para que eles possam ter oportunidades, né, para que a gente possa também revelar novos talentos. Tem um ouvinte aqui, a Simone, ela está pedindo para que eu questione com você sobre a escolinha em Campinas para iniciantes. Onde procurar? A gente tem na Fonte, no Clube Fonte, a gente tem as categorias abaixo do infanto, que seria infantil, mirim, pré-mirim, iniciantes, seriam todos na Fonte, aqui na Fonte. No Clube Fonte de São Paulo. É o melhor lugar para se procurar, para se iniciar aí, quem sabe tentar
uma carreira esportista. Isso, para categoria, para masculino. 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 Feminino. Feminino não seria lá, na hípica no feminino que teríamos. Deixa eu perguntar, hoje Campinas tem 2 grandes equipes, né? Tanto no voleibol masculino como no voleibol feminino, 2 grandes empresas patrocinando. Isso também acho que é muito importante para vocês. Tudo bem que é masculino e feminino, mas ter 2 equipes de ponta com patrocinadores chama muito atenção, né? Com certeza, ainda mais você tendo o Zé Roberto trabalhando aqui em Campinas, né? Uma coisa que só enaltece o nosso esporte, só deixa Campinas num patamar no nível de Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro também tem as 2 equipes, masculino e feminino, 2 equipes com Bernardinho lá e com o pessoal de seleção brasileira. Então aqui montou um time feminino muito forte esse ano também, com jogadores de seleção brasileira também. Então esse ano teremos aí uma disputa muito grande por torcida aí, nos 2 times aí. É isso mesmo que eu queria perguntar sobre torcida. Teve jogo no ano passado do masculino ou do feminino também, que se juntassem os públicos de Ponte Preta e Guarani que jogaram no mesmo final de semana, não dava o pessoal que estava no Taquaral. O vôlei levou mais gente do que o futebol. Os 2 times de Campinas levaram futebol. Tem que ver que... lógico, cada um na sua situação, lógico. A Medley fazer muita promoção de sim. Né? Ingressos de graça. Tudo isso, mas o público na hora que girou a catraca lá, virou a catraca lá, o vôlei levou muito mais gente do que o futebol, né? Mas como é que foi essa recepção da torcida que você viu? Até contou um pouco para a equipe permanecer aqui em Campinas. Como é que foi? A torcida no Taquaral conta muito também? A torcida aqui em Campinas ela é sensacional. Eu acho que nenhum jogo que a gente fez, por pior que a gente tenha jogado, ela deixou de apoiar, ela deixou de prestigiar. É uma torcida que eu posso falar, sinceramente, no voleibol hoje, no masculino, é a melhor torcida que tem hoje no país, é a torcida de Campinas. Os ginásios são sempre cheios, a torcida vem em peso realmente, apoia o time do começo ao fim. É impressionante, vira um caldeirão. Realmente o Taquaral fica difícil para o adversário vir jogar aqui. E vamos ter promoção, como tinha, com ingressos, essas coisas, de alimentos, essas coisas, vocês não tá definido ainda? Ainda não sabemos, mas devemos continuar com a campanha que se realizar. Agora, me fala uma coisa, vocês têm um patrocínio garantido até 2017. Isso com certeza ajuda ao desenvolvimento desse trabalho que é a médio e um prazo até que bacana, porque se não tiver resultado, também as empresas, elas acabam se afastando, né, principalmente do esporte, né? Sim, sempre a gente tem ligado uma coisa a outra, né? Então a gente precisa do resultado para também motivar a empresa a estar ali junto com a gente, né? Então montamos esse time principalmente para busca desses resultados, né? O Campeonato Paulista são quantas equipes? São 8 equipes. A gente só está na expectativa de ver se o Vôlei Futuro vai continuar ou vai terminar. A ideia parece que ele vai terminar, tem chance de terminar o time do Vôlei Futuro de Araçatuba. E aí provavelmente fiquem com 7 equipes. É uma pena, né? Pelo que Futuro, você né? Que tem, investiu bem lá também, bem, né? Sempre teve, assim, nos últimos anos a gente ouve muito falar. Não, falar. só falar no Vôlei Futuro, no Vôlei Futuro, é de Araçatuba, né? Sim, de Araçatuba. Teve lá o masculino e o feminino, né? Teve os 2 times. O feminino acabou. O problema é que é longe lá. É longe. É longe, mas era uma... Não, é uma região riquíssima, né? Grande lá região também, agropecuária de São Paulo. As empresas que investiram lá. Sim, uma pena. É verdade. Infelizmente. E dessas 8 equipes, pelo conhecimento que você tem, quais são assim as favoritas e as menos favoritas? Hoje eu vejo assim 2 equipes fora a nossa, né, que tem a condição de estar brigando pelo título aí, principalmente o time de Taubaté. Taubaté montou uma equipe que era de Pindamonhangaba, passou para Taubaté, montou um time muito bom. E o time do SESI, né? Que continua com o está mantendo, né? E o Pacheco foi para lá, né? No lugar do Giovanni, né? Isso. E aí você acredita que dá para entrar aí nesse meio aí para... Porque o ano passado Campinas foi vice-campeã, né? Foi vice-campeã, perdendo para o SESI a final. Quem sabe esse ano vocês consigam... E depois Liga Nacional já é outra história, né? Aí já nível maior. Um nível maior, você tem o Sada Cruzeiro, né? Que foi o time que vem vindo com investimento forte aí, fez a final com o Rio de Janeiro. Você tem o Rio de Janeiro, você tem o SESI e você tem a gente. E o Minas, né, brigando aí
São grandes equipes. Dessa turma vai sair. Acho que a Sport TV cobre esses. Cobre. A Liga com certeza. O Paulista. Liga, o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista também. Paulista. É isso, exposição, isso né, que é João exposição, Carlos? vai ser legal. Exposição. E só lembrando, né, que o Henrique Batista está com problemas lá em termos que ele que é o patrocinador do masculino do Rio de Janeiro, está perdendo muito dinheiro. Vamos ver, espero que ele também não termine. Ele vai vender o hotel dele. Diz que ele vai virar pobre? Eu não sei, João. Aí acho que isso não. Alexandre, Rivete, muito obrigado pela presença aqui, o espaço aqui da CBN. A gente não só fala de futebol, mas de outros esportes. Sucesso para vocês aí no Brasil, da Brasil Quirim aí. E que brilhe bastante nesse ano e que a gente possa aí conquistar novos títulos aqui, viu? Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes e vamos torcer aí, vamos ver se todo mundo vai nos jogos aí pra gente fazer uma campanha muito boa esse ano. Com certeza o Campineiro gosta muito do voleibol e vai lotar principalmente para prestigiar vocês, não só no masculino, mas também no feminino.